Até quando o Estado pode processar uma pessoa criminalmente? Hoje a gente vai falar sobre prescrição penal. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberta Renault. Eu sempre faço essa apresentação porque muitas pessoas podem estar me conhecendo pela primeira vez. Eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e eu sempre disponibilizo o meu WhatsApp aqui na tela para você, para que você possa me acompanhar, entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Se quiser uma consultoria mais detalhada sobre um tema voltado para o processo penal, direito penal, enfim, eu estou aqui para ouvi-los. E esse canal, se você nunca me viu antes, é Vocação Jurídica, é um canal voltado realmente para prestar informações valiosas para aquelas pessoas, mais para aquelas pessoas que estão em situação de total vulnerabilidade, pessoas que estão sendo processadas criminalmente, familiares de presos, que não têm as informações jurídicas, porque não têm, às vezes, recursos financeiros, né, para constituir um advogado, às vezes não tem contato com o defensor público, que não pode atender a todo momento. Mas é um canal também voltado, sempre com muito prazer e muita alegria, para os advogados, para os estudantes de direito e aqueles que se interessam também pelos temas que a gente fala aqui, né, que são temas que envolvem toda a sociedade, são muito importantes. E o objetivo é fazer de uma forma bem clara. Não ficar utilizando jargões jurídicos, claro que em alguns momentos eu vou falar, mas sempre explicando de uma maneira fácil para que você possa compreender. E isso me fez lembrar da audiência que eu participei essa semana. Foi uma audiência de feminicídio, uma audiência muito complicada. Um rapaz que estava preso, está preso, respondendo por esse crime. E muitas audiências já foram marcadas para ouvir duas testemunhas de acusação. E até então essas testemunhas não estavam sendo encontradas. Então mais de um ano se passou e esse rapaz a audiência não esgotava, esse rapaz continuava preso e não tinha resultado do processo. Por quê? Porque as testemunhas do Ministério Público não haviam sido localizadas. A pergunta aqui é: será que o Estado ele pode fazer isso? Será que quanto tempo o Estado pode prorrogar um processo? Será que um processo criminal ele tem um tempo certo para terminar, para finalizar? Tem. E aqui, me perdoem os haters, outro dia eu recebi uma mensagem de que eu era das trevas no meu canal aqui do YouTube e com certeza é uma pessoa que não me conhece, não sabe do meu trabalho, que é ajudar, mas eu não estou aqui para defender impunidade, eu não estou aqui para defender o cometimento de crimes, não, eu estou aqui como advogada e como uma pessoa que trabalha em prol do próximo. Eu uso a advocacia criminal justamente para ajudar as pessoas, para fazer com que elas transformem as suas vidas. Eu acredito nisso e eu vou seguir nesse propósito. E aqui o canal é para ensinar, é para tentar transmitir um pouco do meu conhecimento. Então eu não estou falando aqui de impunidade, eu estou falando aqui que nós vivemos sobre leis e o nosso Estado ele tem também que seguir determinados procedimentos, principalmente quando ele priva alguém de liberdade, quando ele prende alguém. Existe um momento certo para ele exercer a pretensão punitiva. O que é uma pretensão punitiva? Quando surge um crime, a suspeita da prática de um crime, existe um momento próprio para ele investigar, existe um momento próprio para a pessoa ser processada criminalmente e existe um momento próprio para ela ser julgada. Se o Estado não cumpre esse prazo, a gente fala da prescrição penal. Então, uma pessoa que está sendo inicialmente suspeita de ter praticado qualquer crime, ela não pode ficar 30, 40, 50 anos indefinidamente aguardando o Estado processá-la. Por isso que foi criada a prescrição penal. É esse tempo que o Estado tem.
Bom, essa prescrição, ela possui duas espécies, tá? A gente pode falar da prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Hoje eu vou falar da pretensão punitiva. Então, é exatamente o que eu coloquei para vocês. O Estado, quando eu falo Estado, letra maiúscula, vamos supor, um delegado de polícia, um policial, toma conhecimento da prática de um delito. A partir desse momento, ele é obrigado, se o delito é um delito de ação penal pública, ele é obrigado a investigar esse delito. Ele é obrigado a apurar quem é o responsável pela prática desse delito. Quem são as outras pessoas que participaram desse delito? Quem é a vítima? Onde aconteceu? Tudo isso o delegado é obrigado a fazer. Depois disso, ele dá um relatório que geralmente vai para o Ministério Público, que é o promotor de justiça. O Ministério Público ele vai analisar tudo que foi feito na investigação e se ele chegar à conclusão de que realmente há indícios, não provas cabais, provas absolutas, de que aquela pessoa praticou um delito, que há essa possibilidade, que tem algum amparo na investigação, ele vai fazer uma acusação formal contra essa pessoa, que se chama denúncia. E aí, a partir dessa denúncia, o juiz que vai analisar essa denúncia, que é essa acusação formal do Ministério Público, ver se ela preenche os requisitos. Se preencher, ele recebe a denúncia e aí é instaurado o processo criminal. Então, hoje, o que a gente vai estudar é esse tempo que o Estado deve levar para concluir o processo. Eu estou falando apenas do momento em que tomou conhecimento do crime até o momento em que a pessoa tem que ser julgada. Existem várias espécies de prescrição, de detalhes. Eu aqui quero só que você entenda, né, como fazer esse cálculo de uma forma fácil. Outras situações gerarão polêmicas e se você tiver dúvidas, aí você entra em contato comigo. Hoje eu quero só que você entenda isso. Como é que eu faço para saber se o meu crime está prescrito ou não? Eu ainda não fui julgado. É isso? É basicamente isso. E vai de encontro com o caso que eu falei. O rapaz está sendo há mais de um ano processado criminalmente e a audiência não encerra porque não localiza testemunha. Será que isso pode? Quanto tempo ele pode esperar por isso, né? Então, é o que a gente vai tratar agora. E a primeira coisa que você tem que ver é o crime. Qual é o crime que você está respondendo, ou que um familiar está respondendo, ou que seu cliente está respondendo? E como é que você faz isso? Você vai olhar, se estiver na fase da investigação, vai estar na investigação o artigo. Não adianta dizer roubo, furto, estelionato, homicídio. Você tem que ver exatamente qual o artigo que está no Código Penal, na Lei de Tráfico de Drogas, na Lei 9.099. Então, você vai olhar na investigação o que o delegado colocou lá. Artigo 155 caput do Código Penal. Você pode até nem entender o que é isso, mas eu já vou te explicar como fazer. Você já sabe qual é o tipo, qual é o crime que você está sendo investigado. Esse crime que eu acabei de falar, artigo 155 caput, é furto, mas existem várias espécies de furto, inclusive furto agravado. Por isso que você tem que olhar o artigo, porque para cada espécie tem um artigo diferente. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o crime, qual o artigo, onde que ele está. E aí eu posso ver na investigação, no inquérito policial, pedir a um advogado, claro que você não vai acessar sozinho, ou se já tiver encerrado essa investigação, você pode ver também no processo criminal. Se já tiver um processo, já houve acusação do Ministério Público. Quando o Ministério Público acusa lá na denúncia, ele diz qual é o artigo exatamente que você está sendo acusado. Então, é desse artigo que a gente precisa. Muito bem.
Então, vamos supor que ele está falando aqui do furto. Artigo 155, caput do Código Penal. O que eu vou fazer agora? Eu quero saber quanto tempo o Estado pode me punir, né? Quando ocorre a prescrição. Eu vou pegar esse artigo e vou pesquisar na internet. Já falei no vídeo passado. Como é que a gente pesquisa? A gente entra no Google, a gente vai lá clicar Código Penal, porque nesse caso esse crime está no Código Penal, você viu lá na denúncia, Código Penal. E quando você entrar no Código Penal, você vai procurar, tem vários artigos. O Código Penal, ele começa do artigo 1º e vai seguindo. Você vai até o artigo 155 e você vai olhar nesse artigo 155 a pena que o legislador aplicou. Então, além de dizer o que é furto, quando foi criado o Código Penal, esse artigo 155, foi dada a pena que a pessoa pode responder se cometer furto. E aí você vai olhar que essa pena, no artigo 155, ela é de 1 a 4 anos. Então, se é de 1 a 4 anos, eu vou escolher a pena maior, que é 4 anos. Então, veja bem, eu vi qual é o crime, o artigo, onde ele está, fiz a consulta na internet e vi qual é a pena prevista para esse crime. 4 anos. Muito bem. Agora que eu já sei qual é a pena máxima que alguém pode responder por esse caso que eu estou querendo calcular a prescrição, aqui no caso do furto, 4 anos, eu vou olhar em quanto tempo prescreve. Existe um artigo do Código Penal, que é chamado artigo 109, que, de acordo com a pena, você tem o tempo exato da prescrição. Eu vou colocar na tela para vocês, né? Agora eu estou gravando durante a edição, eu vou colocar, mas aqui eu vou ler para vocês para ficar mais fácil. Então, imagina que alguém está sendo acusado de um crime que a pena ela é inferior a 1 ano. De acordo com o artigo 109 do Código Penal, essa prescrição ela ocorre em 3 anos. Então, o Estado tem 3 anos para processar criminalmente essa pessoa. Se, por acaso, a pena ela é superior a 1 ano e não excede a 2, aí o prazo já vai para 4 anos. Então, você vai olhar no artigo 109 e você vai olhar várias hipóteses de prazos de prescrição de acordo com a pena que a pessoa pode receber. Nesse caso aqui do furto, a gente viu que a pena máxima é de 4 anos. Então, se eu olhar aqui o artigo 109, inciso 4, eu vou ver que a prescrição ela ocorre em 8 anos, quando o máximo da pena não é superior a 2 anos e não excede 4. Então, aqui é justamente isso. A pena máxima, eu falei para vocês do furto, nesse caso, não excede 4 anos. Então, para prescrever, o Estado tem 8 anos para punir essa pessoa, contados de quando, Roberta? A princípio, contados da data em que o crime foi consumado, né? Então, 8 anos para punir alguém por esse crime, ok? Isso é muito importante. Só que tem uma pegadinha. O Código Penal, ele traz algumas causas que interrompem esse cálculo da prescrição. Então, esses 8 anos, eles não são contados da data em que o crime foi consumado até o momento do julgamento. Existem umas interrupções. Eu vou te explicar exatamente o que é isso. Essas interrupções, elas estão claramente previstas no artigo 117 do Código Penal. Nesse caso do furto, eu vou falar em basicamente duas causas de interrupção.
A primeira causa, eu vou dizer para vocês, é o recebimento da denúncia ou da queixa. E a segunda é da publicação da sentença. Vamos entender isso? Vamos lá. Imagina que essa pessoa está sendo investigada por um furto. Esse furto ocorreu, botei aqui no meu exemplo, no ano de 2014. Por aquele caminho que eu acabei de dar para vocês, a gente chegou ao resultado de que a pena prescreve em 8 anos, né? O crime prescreve em 8 anos. Então, se o fato ocorreu em 2014, o Estado tem até 2022 para me punir. E eu cometi o crime de furto em via de regra, ok? Então, se por acaso eu cometo esse crime e eu não sou investigada, eu não sou processada criminalmente, e aí em 2023 uma pessoa vai até a delegacia e diz: a Roberta cometeu o crime de furto. O que o delegado tem que fazer? Dizer que está prescrito, ele não pode investigar. Quando ocorre essa prescrição, a prescrição não é o prazo que o Estado pode punir. Se já passou desse prazo, o Estado não pode mais fazer nada. Por isso que a gente diz que a prescrição da pretensão punitiva, ela é uma causa de extinção da punibilidade. Ou seja, aquela pessoa não pode mais ser punida. Então, se eu cometi o crime em 2014 de furto e nada foi feito até 2022, acabou, prescreveu. É basicamente isso. Vocês precisam, então, para entender, para saber a data certa, o prazo certo que o Estado tem para punir, do artigo onde ele está no crime, né? Qual é a pena máxima, encaixar essa pena máxima em uma das hipóteses do artigo 109 do Código Penal e ver essas causas de interrupção. Em que momento que eu estou, né, desse prazo? Já houve recebimento da denúncia? Se já houve recebimento da denúncia, quanto tempo passou desde a data do cometimento do crime até esse recebimento da denúncia? Já houve sentença publicada? Se essa sentença publicada já ocorreu, quanto tempo se passou entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença? E assim vai. Ocorrendo a prescrição, o advogado deve levantar essa questão na primeira oportunidade que tiver para que o processo seja encerrado imediatamente. Não tem mais como prosseguir, não tem mais provas a serem produzidas, não faz mais sentido. E se o juiz não reconhece essa prescrição, o advogado vai fazer o quê? Ele vai às instâncias superiores. Então, ele vai procurar os desembargadores do Tribunal de Justiça, se não for acolhido, os ministros do STJ e, finalmente, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem recursos, habeas corpus, vai tudo depender do caso em concreto e da situação onde estiver. Bom, eu espero que agora você tenha entendido pelo menos o início da prescrição, o básico, porque tem muitas situações relacionadas a esse caso, relacionadas a esse tema. É um tema complexo, mas já serve, com essa informação que você tem, se você seguir o passo a passo, você já vai entender quanto tempo prescreve se você ainda não foi julgado, tá bom? Eu espero, então, que você tenha curtido, que tenha gostado desse vídeo. Se você realmente achou que esse conteúdo é valioso, compartilhe com outras pessoas. Você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para prestar algum tipo de consultoria. As conversas que eu estabeleço por WhatsApp são gratuitas, salvo nos casos em que eu tenho que estudar um processo. Aí é só mediante consultoria. E você também pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, eu terei um maior prazer em responder. Até um próximo vídeo e muito obrigada pelo seu carinho e pela sua atenção. Fica com Deus. Beijo. Tchau.